Olá meninas, sejam bem-vindas a mais uma live. Hoje vamos costurar juntas esse modelo de vestido de Halloween. Então já encaminha essa live para aquela amiga que tem que aprender a costurar com você ou que ama um lookinho novo. Meu nome é Ingrid Fazenda e já costuro há mais de 10 anos. Então, meninas, para fazer esse modelo, eu usei esse tule laranja. Lembrando sempre que tem diferença, o pessoal sempre me pergunta, né, qual que é a diferença do filó e do tule, né? O filó, ele é mais duro, então ele arma mais também, né? O tule a gente precisa de mais camadas dele para armar, mas eu acho que ele fica mais delicado para esse tipo de peça, né? Então, e é difícil também da gente encontrar cores, né, dele. E esse tule como um laranja neon, né, fica mais fácil de achar. Ainda assim, é difícil de achar algumas cores, né, do tule. Mas nessa época de Halloween, né, o roxo, rosa, laranja, né, essas cores que usam mais pro Halloween, acaba tendo bastante. Então eu usei esse tule laranja, embaixo, em cima eu coloquei esse tule com glitter, né? Ele é um glitter dourado e ele não tem tanta transparência, mas ele dá essa transparência ali aparecendo um pouco daquele laranja embaixo. E na parte do corpinho eu usei um veludo. Esse é um veludo cristal, existe o veludo molhado também, né? Esse é um veludo cristal, ele tem um pouco de elastano, que daí eu acho que já fica confortável também, né? E para as mangas, meninas, eu usei o mesmo tule de glitter, né, que tá aqui na manguinha, mas embaixo dela eu usei um cirrê laranja, que eu tinha um pedaço também aqui, porque o cirrê também é aquela lycra cetim, né, ela tem aquele brilhinho e também já dá um efeito bem bonito. E eu achei que fosse o laranja que mais combinava com a saia também, que é difícil daí de tantos tecidos, quando a gente inventa de unir muitos tecidos, o mais difícil é fechar os tons deles, né. Então, pra calcinha, eu acabei fazendo uma calcinha pra usar, tipo uma cuequinha, né? Que ela é tipo um shortinho, assim, que fica embaixo. Fiz com o próprio cirrê da manga também, porque daí ele tem elastano. Até porque aquelas calcinhas de mais senhora também fazem com essas lycra cetim. Então, pra fazer esses modelos, esses tecidos, eu fiz uma diversidade de tecidos, né? A gente usou. Mas vocês podem usar também cetim com elastano, né? Só que eu acho que esse com malha fica mais confortável ali no corpinho, né? E veste por mais tempo também nelas, né? Então, bora pro passo a passo? Aqui, gurias, eu peguei um pedaço de veludo que eu já tinha. Esse tecido, ele tem 1,40 de largura, né? E eu tô botando o meu direito pra fora, tá? Eu vou botar o tecido direito pra fora, porque senão os pelinhos, eles ficam se enganchando um no outro, né? Então, a gente bota o direito pra fora pra conseguir alinhar mais o tecido pra ele ficar bem lisinho, tá? Então, eu dobrei a orelha com a outra orelha e dobrei novamente pra ele ficar em 4 partes, né? Ali eu tô cuidando pra ver se ele não, que o outro lado tá mais curtinho, né? Como esse era um pedaço que eu já tinha. E eu vou riscar toda a volta ali do meu corpinho, tá? Vou riscar na voltinha da cava também, levantando ele, né? Bem como a gente tira um moldezinho, né? Pra ficar aquele moldezinho prontinho. A parte de baixo eu vou alinhar em esquadro, porque ela é reta, né? Fiz diferença já na parte do degote, que muda só ali o degote da frente e das costas, né? Ali eu tô medindo quanto que eu vou precisar pra mim fazer a minha sainha, que em média uns 35 centímetros eu vou usar pra fazer aquele do tule de glitter, né? E agora eu tô cortando ali toda a volta dele, os 4 tecidos juntos, tá? Cortando só a parte de fora ali do meu moldezinho. Tirei um de dentro e vou transformar a parte da frente, porque o que muda mesmo é só o degote. Feita a nossa parte do veludo, agora eu vou usar aquele meu tule com glitter. Aquele tule com glitter, eu botei o direito com o direito, né? A auréola com a outra auréola do outro lado. E vou dobrar ele no meio, que aquele tecido ele tem 1,50 ali, 1,60 de comprimento. Então, eu vou dobrar ele no meio e dobrei no meio novamente para ele ficar em 4 partes o meu tecido, tá? Então, aquele tecido tá bem tortinho ali, né? Então, a gente já vai emparelhar tudo ele. Eu vou virar ele ali pro meu lado para emparelhar tudo ele, para sobrar aquela parte da dobra ali em cima, sobrar para mim fazer a minha manga, né? Então, eu trago ele bem pra beirada da mesa ali para emparelhar ele. Esse tecido, por isso é bom a gente sempre comprar uns 10 centímetros a mais, né, gurias? Porque se vem tortinho também, a gente consegue ainda aproveitar, não tem que ficar fazendo um quebra-cabeça lá na hora de cortar, né? Então, cortei ele ali para emparelhar. Vou cortar todo aquele meu tecido em 35 centímetros. O tecido tá dobrado em 4 partes ali, tá?
que já sai a minha saia da frente e a minha saia das costas ali. Eu vou marcando assim com a fita e vou cortando ele. Vocês podem riscar todo ele também, né? Unir os pontinhos e depois virem cortando. É prático o jeito que vocês quiserem, né? Pra alinhar todo ele, pra ele ficar bem retinho, tá? Que assim já dá aquele franzidinho. Naquela parte ali ficou dobrado, ó. Então eu estico ele, ele dá uma parte bem compridinha ali pra mim poder fazer a minha manga agora. Então, pra mim fazer a minha manga, eu peguei aquela minha blusa novamente, só pra ter uma base de manga ali, né? Botei aquela manga ali e vou riscar toda a volta ali daquela manga, mas dando aquele aumento, tanto na parte de cima para franzir em cima ali para dar o bufante, quanto na parte de baixo também, para ele dar aquele franzido ali bufante também na parte de baixo. Porque eu tô fazendo uma manga tanto franzida na parte de cima quanto na parte de baixo, tá? Ela parece uma manga de adulto, porque ela fica bem grande, né? Então, ali eu tinha também um pedaço de cirrê. Esse cirrê foi o tecido que eu mais achei, assim, que mais o tom desse laranja, né? Então, por isso eu digo pra vocês, guardem os retalhinhos que a gente aproveita, né? Pra qualquer coisa. Então, ali eu dobrei em 4 também o meu tecido. Tô vendo só onde que eu encaixo melhor ali o meu tecido, né? Cuidar que a parte de baixo tava mais curtinha. Então, eu tive que encurtar um pouquinho a minha manga. Essa eu já tinha feito ela bem compridinha mesmo, né? Então, não tem problema. Eu cortei um pouquinho daquela minha manga, porque as 4 mangas vão ter que estar iguais, tanto a de tule quanto a de cirrê, tá? Então, dobrei o meu tecido em 4 do laranja e vou cortar toda a volta. Cortei já o tule ali, o que tava mais comprido, né? E cortei aquela parte de baixo lá embaixo, que era dobra, porque ali é a bainha, a gente tem que abrir, né? Só fica dobrado lá no meio da manga mesmo. E daí, olha que bonito que fica esse efeito, gurias, porque tem aquela transparência do tule, né? Com laranja embaixo. Acho que vai ficar bem bonito o efeito daí dele. Agora, para esses tule, eu comprei também 1,60. Primeiro eu peguei um pedaço de 1,60, botei ele também a orelha com a outra orelha do outro lado, né? E dobrei novamente de novo, para não ficar aquele tecido tão comprido, né? Eu dobrei ele novamente de novo, pra ficar mais fácil também aí da gente manusear, né? E agora eu vou ajeitar tudo aquele tecido ali, que ele tá em 4 partes. Vou ajeitar todo ele pra ele ficar bem lisinho, né? Essa parte é demoradinha mesmo, tá? A gente tem que ajeitar bem ali o nosso tecido pra ele não ficar embolando tudo, né? Pra ele ficar bem retinho, mas daí facilita daí na hora de cortar. Esse tecido ele não vai bainha, né? Ele é só cortado, então por isso a gente tem que ter mais jeito ainda ali no corte, porque ele tem que ficar bem retinho, né? Pra depois a gente não ter que acabar recortando de novo ou ajeitando de novo ele, que é o mais chato, eu acho, do tule, né? Depois cortar, depois que tá tudo emendado junto, né? Então, eu botei 4 tecidos juntos, ó. Como eu achei que tava pouco, o laranja não tá tão forte, eu comprei mais 1,60 pra botar em cima, porque daí eu acho que fica bem o laranjão aparecendo. Agora isso vai ficar bem parecido com o laranja que tava da manga, né? Isso tudo vai do que vocês querem também ali da peça de vocês, né? Se querem com mais transparência, né? Ou se querem que aquela cor fique mais forte, vocês botam mais camada também, até pra armar mais, né? Que as pequenininhas adoram que fique assim, bem armadinho, né? Então, eu fiz esse 1,60 m, eu fiz a mesma coisa que o outro. Botei a orelha com a outra orelha do outro lado. Então, ficou aquele tecido de 1,40 m, ele ficou mais estreito, mas com 1,60 m de comprimento. Eu dobrei ele novamente para ele não ficar um tecido tão comprido, né? Então, ficou 4 partes do tecido de cima e 4 partes do tecido de baixo. E tô alinhando todo ele ali, ó, desenrolando todo ele para ele ficar bem lisinho ali, para facilitar agora pra gente cortar, tá? Então, primeira coisa, eu marquei todo ele ali, vou marcando se é 80 centímetros, vou seguindo todo, 80, 80, 80, né? Todo ele pra endireitar aquele tecido ali. Eu tô ligando pela minha dobra, né? E cortando ali na parte que eles cortaram, que fica mais picotadinha, né? Então, só pra emparelhar bem o tecido primeiro mesmo, tá? Então, tô cortando, são 4 camadas de cada um que eu botei ali, né? Ficou 8 camadas de tecido ali de cada um, tá? Tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. Agora eu tô dobrando no meio a minha saia pra me cortar ela ali, pra me dividir em 2 partes. Então, se eu tinha 80 centímetros, agora eu cortei em 40 centímetros, fiz 2 faixas de 40 centímetros. Esse de tule, eu cortei ele mais comprido que aquele meu tule com glitter, que era 35 centímetros. Porque eu acho que ele tem que ter no mínimo uns 3 centímetros de diferença ali, curioso, pra dar aquele efeito do laranjinha aparecendo embaixo, né?
porque eu queria que ficasse aquela bordinha laranjinha embaixo aparecendo. Ali eu tô cortando aquela minha dobra, né, porque é na parte de baixo, e assim ele fica bem o efeito, ó, bem laranjinha vai ficar, tá? Aqui todas as minhas peças que eu vou usar, com aquela transparência daquele tule, acho que vai ficar bem legal. E na manguinha também, com aquela transparência também por cima, acho que vai ficar um efeito bem bonito. Então, feita aquelas nossas partes ali, eu já tinha uma calcinha aqui ali no ateliê que eu tava ajustando da Agnes, que ela ganhou, né? Então, eu aproveitei que tinha sobrado ainda o retalhinho daquele cirrê. E aproveitei ele para tirar o moldezinho daquela calcinha e fazer uma calcinha para ela usar por baixo, né? Porque como eu não vou botar forro nele, eu pensei vou fazer uma assim, caso ficar transparente, né? Tem a calcinha ali da cor, né? Ou quando elas giram, levantam o vestido, né? Fica parecendo aquela calcinha daquela cor ali mesmo. Então eu dobrei ela em 4, sempre lateral com lateral. E eu dobrei o tecido em 4 partes também, né? E risquei toda a volta dele, tá, gurias? Ali no entreperno só levantei aquela partezinha do entreperno, que ela é tipo uma cuequinha assim, né? Tipo, fica tipo um shortinho. E vou riscar toda a volta e cortar ali os dois juntos, né? Cortei os dois tecidos juntos. Agora eu vou dobrar de novo em 4 partes ali meu tecido. E vou tirar o moldezinho da parte de baixo. Porque ali embaixo também é duplo, porque ali embaixo fica duplo mesmo, ali embaixo na calcinha, né? Por isso em 4 partes, para ele ficar duplinho ali aquela parte. Então, sempre conferindo tudo que vai se encaixar, ó. A largura do entrepernas tem que estar naquelas laterais ali, para eles se encaixarem depois. Tudo que vai se unir, né? A gente tem que medir para ver se as medidas vão se encaixar. Depois que eu fiz a costurinha ali, depois eu posso dar um piquezinho também para marcar bem o meio, onde vai se encaixar o meio daquela calcinha com o meio daquela partezinha ali da limpezinha de dentro, né? Então, eu dobrei bem no meio, dou o piquezinho dos dois lados, tanto da parte de cima quanto da parte de baixo, né? Dando o piquezinho já nos dois tecidos juntos, que daí ele vai se formar encaixando ali os dois juntinhos, ó. Vai tanto para um lado quanto na parte das costas, né? Então, pra gente fazer agora, começando pelo nosso veludo, vai fazer a parte do corpinho direito com direito e vamos fechar os nossos ombros. Fechados os ombrinhos ali, a gente já consegue colocar a nossa manga. A manga, a gente vai, a primeira coisa é marcar o meio da manga, tanto na parte do cirrê quanto na parte do tule, tá? Vou dobrar ela bem no meio ali da minha cava e vou dar um piquezinho. Esse piquezinho é pequenininho, né, criança? Não vão ser muito generosa, né? Eu falo para sempre para meus alunos. Porque depois, se não para tapar aquele piquezinho, vai ser mais difícil, né? Não pode ser um piquezão. Então, só um pequenininho para ter uma marquinha, né? Pra gente saber bem onde é que é o meio dela, o centro dela. E eu vou botar o direito do tule pra cima e o direito cirrê também pra cima, para eles ficar os dois brilhosos pra cima pra aparecer bem. E aquele brilhoso do glitter eu vou juntar com o meu veludo o lado direito também. Vou pegar 3 tecidos juntos ali, tá? E aquele meu meio da minha manga eu vou encaixar com o meio do meu ombro. No início da minha manga, eu não quero que ele fique franzido, então eu vou deixar 4 dedos ali lisinhos, 3 tecidos juntos. E agora o restante eu vou fazer ele franzir. Então, peguei o meu meio, eu marquei ele do outro lado, né, pra ficar 4 dedos também, ó. Dou um piquezinho pra ficar a mesma medida sem tá franzido, né, a partir dali vai ficar sem o franzido. Então, eu peguei o meio da minha manga e o meio do meu ombro e vou juntando eles, o restante, tudo que sobrou naquele espaço, eu tenho que franzir ele pra encaixar ali. Pra franzir ele, eu posso franzindo na mão ali, franzindo, fazendo preguinhas de pouquinho em pouquinho, né? E dando uma aceleradinha pra ir ajeitando ele, né? Pra ir encaixando. Vocês podem ir levantando a sapata também e ajeitando ele, né? Que às vezes a sapata acaba empurrando. Com a própria pinça também ajuda vocês a criarem essas preguinhas, tá? E feito ali naquela até o meio, eu vou pegar na ponta também, vou deixar esticadinho, ó, até aquele pique, que é aquela parte que eu quero lisa. E o restante a mais, eu vou fazer ele franzir naquele espaço ali que eu quero franzido também, ó. Vou ajeitando todo ele, pra ele dando aquelas leves preguinhas, né? Posso pegando com a pinça também pra puxar, porque às vezes o tecido lá do meio, né, quer escapar, né? Vocês pegam com a pinça também pra puxar aquele tecidinho, tá? Aqui, gurias, eu tô pegando os 3 tecidos juntos. Pra facilitar, vocês podem ir lá na máquina reta e passar uma costurinha na boca da manga ali, né? Ou até já toda a volta daquele tecido ali da manga pra unir os dois tecidos, do tule com o cirrê, pra ficar um tecido só. Que daí também
facilita na hora de costurar aí, porque aí eu tô cuidando 3 tecidos juntos, vocês cuidariam daí só 2 juntos, né? Passar aquela costurinha no ponto 4 também, né? Pra ele dar aquele leve franzido, né? Feito a manga ali, vocês viram que no início da cava fica lisa e depois ficou franzido mesmo, só pra parte de cima, né? Então, até pra não dar volume ali embaixo, né? Mas o foco mesmo é aqui em cima da manga. E já fecha aquela minha lateral do corpo ali. Direito com direito, tem que cuidar que ali tá pegando 2 tecidos, né? Eu cirrei o tule, pro tule não fugir lá. E o veludo também. Fechei toda a lateral, manga e corpo, né? Fechado toda a lateral ali, eu vou unir aqueles tecidos da manga. Porque o tecido da manga, eu cortei os 2 tecidos do mesmo tamanho. Tanto a parte do cirrê, quanto na parte do tule. Então, eu vou unir os 2 juntos ali. Então, pego aquela circunferência, junto ponta com ponta ali, e vou fazer fazer a minha overlock toda a volta ali, unindo os 2 tecidos juntos. Pra ficar mais fácil também de eu fazer a minha bainha lá depois, que eu vou fazer na reta, mas também pra ficar um acabamento bonito do lado de dentro, não ficar só o corte, né? Ficar aquela overzinha do lado de dentro, tá? Quem não tem overlock pode fazer um zigue-zague, né? Também ali, né? Que já ajuda também, tá? Pra ficar um acabamento mais bonitinho. Feito um lado, vamos fazer o outro lado também, ó. Eu tinha marcado 4 dedos para começar a franzir, então eu posso marcar uma ponta com uma cava com a outra cava lá, né? Bem onde é que começou a franzir, eu dou o piquezinho, para mim saber exato para fazer os 2 lados iguais, para não ficar uma manga um lado mais embaixo, outro lado mais em cima, né? Então eu botei os direitos da minha manga, tudo pra cima, e botei os direitos da manga lá com a minha parte do corpinho com veludo. Vou costurar os 3 tecidos juntos até o pique. Cheguei no pique, paro e vou pegar o pique da manga, lá do meio da manga, com o meu ombro e vou franzindo todo ele, ó. Vou franzir ele todo nesse espaço. São preguinhas bem pequenininhas que a gente vai fazendo, né? Pra ele se encaixar. Porque esse eu fiz com bastante volume mesmo, né? Por isso que como era de bruxinha, assim, de fantasia, eu queria ele bem franzidinho. Cheguei ali no meio do ombro, vou fazer a mesma coisa lá do outro lado, ó. Estico o tecido até encaixar o pique. Para ele ali, aquela sobra, eu vou fazer ele franzir. Vocês podem alfinetar isso também, né? E ir lá pra overlock, só cuidar pra não passar o alfinete por cima, né? Da overlock, porque senão ali até a overlock ela pressiona, pode furar a peça de vocês, né? Botar o alfinete mais pro ladinho ou vai tirando, né? Conforme vai chegando. Mas é porque ele é franzidinho assim mesmo, que é mais chatinho de botar, tá, gurias? O bom também é fazer lá na máquina reta o franzido, né? E depois vocês encaixarem na manga, fica mais fácil também. É tudo prática, tá, gurias? Quem já tem mais prática já consegue ir fazendo direto dele ali, né? Ali, esses franzidinhos, pode escapar também uma pontinha, que nem eu falei pra vocês. Escapar o do meio. Daí vocês tiram só aquele pedacinho que escapou e puxa ele de novo, ó. Porque às vezes aquele tule ali é muito fininho, né? Acaba escapando ali no meio. Mas daí vocês tiram só aquele pedacinho ali e passam novamente. Puxando aquele tulezinho lá do lado de dentro, né? Aquele tulezinho de glitter. Pra ir formando aquela preguinha igual, né? Feito ali aquela costurinha, já vamos poder unir as laterais também. Então, vamos botar o tecido direito com direito e fechar toda a minha lateral ali da parte da manga, quanto a parte do veludo, que é o corpinho, né? Feito isso, já podemos fazer também a circunferência da outra manga, né? Pra manga, ela ficar um tecido só. Agora, só formando um tecido só, né? Pra ele ficar bem mais fácil também da gente fazer lá a nossa bainha lá na reta, né? Então, feito isso a costura, a gente pode fazer também um overlock na volta do pescoço e na volta da cintura, para ficar bonitinho também o acabamento, né? Porque o veludo também sai esse pozinho, né? Então, daí isso facilita. E para depois a gente fazer a bainha lá na reta do degote. E a parte da cintura vai ser juntada à nossa saia, então daí só passar um overlock para fazer o acabamento, né? A parte do meu tule de glitter, eu vou passar overlock dos 2 lados menores e de um lado só mais comprido, tá? Uma parte não precisa porque vai ser o franzido ali e vai ficar embutido também, então eu não preciso passar, né? Mas se achar, vocês podem passar também. É só tipo, é uma costura a mais, que não tem tanta necessidade, né? Como esse tule ali,
ele acaba puxando um pouco de fio, né? Por isso que eu passei essa overlock nele, tá? Nas duas saias. Feito isso, a gente vai continuar no overlock para fazer a nossa outra peça. Eu prefiro fazer tudo numa peça só, tudo que precisa numa máquina só, né? Para depois a gente ir para outra máquina, tá? Então, cortou a linha rente a rolo ali pra gente dar um nozinho, pra puxar a linha ali, porque agora a gente vai fazer a nossa calcinha ali. Ela é toda no overlock, porque é malha também, né? Então, corta a linha rente ao rolo, dei um nozinho das 4 linhas ali, né? Essa é uma over 4 fios, mas vocês podem usar também uma overlock 3 fios, tá? É só porque quando é 4 fios, tu tem uma costura mais segurança, né? Mas nada impede da gente fazer numa overlock 3 fios também, tá? É só porque quem vai trabalhar mais com roupas de malhas, eu aconselho a comprar a overlock 4 fios, porque daí ela tem uma costura mais segurança, roupa fitness, moda praia, né? Então, vamos puxar aquelas linhas ali. Eu cortei o nozinho da agulha, porque aquele nozinho não passa na agulha, né? E vamos sempre afastando aqueles pratinhos, vocês viram ali, pra ir puxando aquelas linhas, né? Tem gente que segue costurando e pra passar a linha, né, gurias? Eu gosto de puxar ela toda pra se trancar, né? A gente não tem que refazer todo aquele labirinto, né? Cuidei o tecido ali direito com direito. Vocês vão ver que o cirrê ele tem um lado mais brilhoso, né? Então a gente botou o brilhoso com brilhoso, né? E fechou as laterais daquela calcinha ali. Depois que vocês costuram, dá aquela puxadinha até pra ver se a máquina de vocês não tá regulada para aquele tecido, né? Ela vai estourar, né? Então ele tem que esticar. Se estourar, passa de novo a costura, só passa esticando mais, né? Então aquela parte do forrinho, agora eu botei um forrinho direito com direito e o outro forrinho ficou direito com o avesso do meu tecido. Estico ele para encaixar aquele pique no meio da perna e vou encaixar ele de uma ponta a outra ali, tá? Que daí ele fica limpinho. Mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Direito com direito e o outro lado eu abraço ele, eu vou fazer um sanduíche dele para pegar os 3 tecidinhos juntos e esticando ele, pegando os 3 tecidinhos juntinhos, tá? Isso é como a gente faz lá uma pala de uma camisa, gurias, para vocês verem como a gente precisa daquelas bases lá, porque na base a gente aprende todos os acabamentos que a gente vai acabar usando depois em outras peças, tá? Assim fica limpinho dos dois lados e não fica incomodando aquela costurinha da calcinha, né? Ali eu tô dividindo a minha cintura por 4 partes e vou pegar o meu elástico. Esse elástico tem 26 de circunferência, tá? Por 0,7 de largura. E vou dividir ele também em 4 partes. Vou marcar com um risquinho com caneta, né? O elástico vocês não podem dar piquezinho, tá? E vou botar o elástico pelo lado avesso do meu tecido e vou esticando de um piquezinho ao outro. Cuidar para vocês não cortarem aquele elástico, tá? Porque senão vai ficar com curvinhas, né? E vou encaixando toda a volta dele. No final ali eu sempre transpasso, né, 1 centímetro daquele elástico. Feito isso, vou passar a circunferência ali das perninhas também na overlock, tá? Que é pra ele ficar limpinho pra gente poder fazer a nossa bainha depois. Quem achar difícil botar o elástico ali na overlock, pode botar na reta e depois passar na over também, tá, gurias? Depois, com o costume, vocês vão botando ele direto na overlock. Agora ali a gente vai encher a nossa bobina de laranja, né? Esse beabá da costura, por isso que eu falo, tem lá dentro da comunidade, né? Escolha da máquina de vocês, como que enche a bobina, como que passa a linha da máquina, né? Aqui mais lembretes para vocês, né? E para ajudarem também ideias para vocês fazerem peças de vocês aí, tá? Então ali a linha sempre vem de cima, desce, sobe de novo, né? Pra gente encher a bobina, a gente passou na rodinha para aquela bobina não ficar fofa também. Então, tudo detalhezinho que a gente aprende lá na base, tá? Vamos deixar nossa peça do lado direito, mas vocês vão costurar do lado avesso, ó. Eu botei no meu zigue-zague, botei no zigue-zague maior ali e botei no ponto 2,5 para ele ficar mais pertinho. E vou dobrando aquele elástico, ele tem que ficar bem lisinho, tanto na dobra dele ali, quanto quando vocês esticam o elástico na frente e atrás, tá? Por que tem que esticar bem ele? Para quando a pessoa vestir, ele não acabar estourando, né? Por isso o zigue-zague também, que daí ele também dá mais elasticidade do que a linha reta. A gente vai fazer a mesma coisa na parte de baixo. Dobra 1 centímetro e vai costurando em cima daquela overlockzinha, né? Mas sempre esticando bem o tecido na frente e atrás. Porque às vezes a pessoa tem a coxa mais grossinha e daí quando vai botar ali, passar a costura, né? A costura fica prendendo e acaba estourando, né? Ali acabou a minha linha da bobina, eu já desmanchei aquele pedacinho, já que tinha costurado só bem pouquinho na circunferência da perna, né?
Botei minha bobina nova e vamos seguir começando a costurinha de novo ali da perninha, tá? Dobrando aquele 1 centímetro e costurando em cima da overlockzinha, esticando na frente e atrás, né? Que é pra quando vestir não estourar. Ou até mesmo quando for vestir que estica, assim, né? Acabar não estourando aquela costurinha, né? Vocês podem fazer no zigue-zague. Eu fiz um zigue-zague comum nessa máquina, mas tem umas máquinas que tem aquele zigue-zague 3 pontinhos, fica bem bonitinho também, né? E eu acho que o zigue-zague fica legal também para fazer para criança, que fica mais divertido, né? Ou vocês poderiam usar também a agulha dupla, né? Mas é um modelo que fica mais fácil também da gente fazer com o zigue-zague. Então, feito ali a nossa calcinha já tá pronta, tá, gurias? Agora a gente vai começar na parte da saia do tule. Ali a gente tem 8 partes daquele tule, né? Então, eu vou juntar aquela parte comprida ali de 1,40 de largura do tecido, né? Pela nossa altura de 40 centímetros. Esse tecido não tem muito direito e avesso, né? Então, vocês têm que só juntar bem o tecido de pontinha com pontinha e costurar de uma ponta a outra ponta, tá? Sempre dando o retrocesso do início no fim, né? Quando vocês costuram, vocês dão aquela esticadinha, porque o tecido às vezes repuxa, né? Dão aquela esticadinha pra ver se ele não estourou a costura, senão a gente vai ter que refazer aquela costura ali. E agora eu vou ajeitando todo ele pra não acabar se torcendo quando eu fechar o outro lado, né? Vou esticando todo ele pra ele estar bem certinho pra fechar a outra lateral também. Que assim eu vou formar uma saia. São 4 saias que a gente vai fazer dessa de tule, tá? Que eu queria 4 pra ele ficar bem franzidinho, pra ele ficar bem laranja também, né? Com 2 também daria, tá? Já ficaria ele armadinho ali. Mas eu queria fechar mais aquele laranja. Então, fiz o dobro de saia pra ele ficar bem laranjinha mesmo. Então, fechei do outro lado também. Agora, eu vou começar a fazer a outra saia. Pego aquela tira de 1,40 junto com a outra tira de 1,40 e vou fechar aquela sempre nas partes menores ali, né? Vai ficar um círculo bem grande para depois eu poder franzir todo ele e chegar naquele tamanho lá na minha cinturinha. Então, sempre a gente vai encaixando as pontinhas bem direitinho ali, porque às vezes esse tecido acaba fugindo, né? Porque ele é muito fininho. Então a gente acaba um lado fugindo ali, mas a gente tem que ter, eu falo, paciência nessa parte do tule, né? Com calma a gente fazendo. Porque se escapa, eu acho que é mais difícil, né? Tanto da gente enxergar ou depois lá de pronto, né? De acabar tendo que refazer aquela parte, né? Então vamos devagarzinho e qualquer coisa também vocês costurem e já verifiquem se um não escapou ali, se não vai ficar um buraco ali no meio da saia, né? Ou por mais que vai ter outras camadas, né? Acaba aparecendo. E essa é a nossa segunda saia ali, né? Agora vamos fazer já a outra saia, a terceira saia. Sempre juntando aquela tira de 1,40 com aquela outra tira de 1,40 e fechando aquelas partes menores. Esses tule, gurias, eles são mais baratos mesmo, tá? Só que são tecidos difíceis de trabalhar, né? Porque eles são fininhos, eles se grudam também, né? Um no outro, assim, que a gente tem que ficar ajeitando o tempo inteiro eles, né? Que eles vão se grudando. Então, por ser transparente também, a gente não consegue botar muito alfinete nele, porque ele é vazado, então ele acaba caindo o alfinete. Se quem tem aqueles prendedorzinho facilita também daí na hora de colocar. Como eu já tenho mais prática, eu vou ajeitando ele ali, ó, desdobrando ele e passando a costurinha ali, né? Mas senão vocês podem botar tudo aquelas presilhazinhas também para ajudar vocês. O alfinete nele fica ruim porque ele vai caindo. Vocês vão botar e vocês vão ver que ele vai caindo. E agora vamos fazer a quarta saia ali, né? Nossa última saia, que vocês têm que cuidar também. Esse tecido ele é muito fininho, então quando a gente começa a costurar, a gente tem que puxar aquelas linhas lá atrás, né? Tem que ajudar ali o tecido ele a andar. Porque senão o que acontece? Vocês querem acelerar muito e ele fica embolando no mesmo lugar. Porque o tecido é muito fino, então a gente tem que ajudar a máquina ali, né? Então é menos força no pé, eu digo mais força na mão, né? Pra gente ajudar ele a andar ali. Então, se ele acaba embolando, a gente tem que tirar, às vezes ele entra até lá pra dentro da máquina e rasga aquele tecido, né? Então é isso, gurias. O segredo é ir devagar no pé e mais força na mão ali, ajudando ele. Porque senão aquele tecido é muito fininho e acaba entrando lá pra dentro da máquina, embolando ali linha, né? No início também que vocês falam que embolou a linha, é de não puxar a linha lá na frente, tá? Feitas 4 saias, agora eu vou unir essas 4 saias juntas. Então, vou botando sempre o direito pra mim, né? Vou botando uma saia em cima da outra.
Vou pegar pela parte da costura, né? E vou unir as 4 saias ali, sempre pegando a costurinha e botando os direito tudo pra mim. Pra ele ficar as 4 partes juntinhas ali, pra me facilitar. Agora, eu vou juntar as 4 partes juntas, vou franzir os 4 juntinhos. Mas pra juntar os 4 juntinhos, que é mais chatinho, porque, olha, ele se gruda, se embola todo mundo junto, né? Então, a gente tem que ir esticando aos pouquinhos, ó. Fui pegando 4 partes, estico bem ele. Cuida, porque às vezes ele entra um lá pro meio, ó, quer fugir. Então, por isso, vocês têm que contar quantas saias vocês estão fazendo. Pra vocês, ó, parou ali na costura, estico de novo, bem ele, e conto. Tem 4 partes, agora continuo costurando. Senão, se eu perdi um no meio, vou lá catar ele lá no meio, tá? Deixa ele bem esticadinho. Então, eu botei no ponto maior lá da minha máquina. Vou botando pontinha com pontinha, vou costurar todo ele da largurinha da sapata, ó. Assim vocês já vão costurando, ele já vai dando um leve franzidinho, né? E a gente não dá aquele retrocesso no início e no fim, que é pra depois a gente puxar ele pra franzir ele ali, né? Então, estico bem aqueles 4 tecidinhos juntos. Vou encaixando bem pontinha com pontinha. É bem de pouquinho em pouquinho, né? É ter paciência, gurias. Calma, porque o mais chato eu acho que é quando ele escapa, porque daí a gente tem que fazer de novo ali aquela parte, né? E o segredo é a gente fazer uma costura inteira no franzido, que facilita a vida da gente depois pra franzir. Porque às vezes acaba a bobina ou acaba trancando ali, né? E cortando aquela linha. A gente tem que emendar a linha pra essa linha dessa costura que tá emendando os 4 tecidos juntos, fazer ou começar a fazer outra, né? E daí fica mais difícil, que a gente tem que franzir um pedaço, depois para, franzir outro pedaço. Assim, tendo uma costura inteira, vocês vão ver como facilita pra gente franzir depois. Ali eu cheguei na outra lateral, agora chegou na outra lateral, encaixa também bem as costurinhas, ó, pra ver que tá encaixando tudo certinho. Ó, vem como ele embola, ele se gruda tudo junto, né? Tem que ir aos pouquinhos esticando o tecido. E vai assim mesmo. Conta 4 partezinhas, deixa bem esticadinho e costura mais um pouco. Tá? Deixa aqueles pontos bem, aquele ponto bem larguinho, né? No 4 ou no 5 ali, depende da máquina de vocês, que é pra gente dar um leve franzido. Isso que eu falei também pra vocês fazerem lá na manga. Quem achar pra facilitar ali na manga, né? Pode passar a costurinha ali unindo os dois tecidos juntos, né? E daí também passar já no ponto maior, que é pra já fazer esse leve franzido só naquela parte ali na boca da manga também. Que daí não fica tendo que fazer o franzido ali na hora na over, né? Isso é treino também, tá? Conforme o tempo vocês vão ver que vão fazendo direto, né? Algumas coisas a gente vai fazendo direto. Depois, no início, a gente vai fazendo por partes, assim, para facilitar, pra gente não acabar perdendo um lado, né? Mas nessa saia de tule, eu acho que fica mais fácil a gente costurar os 4 juntos, né? Do que se tu franzir as 4 saias, depois juntar elas, eu acho que vai ficar mais difícil, tá? Então, juntem as 4 juntinhas já. Agora, pra franzir, ali eu não dei retrocesso no final, tá? Deixa aquelas linhas bem compridas no início. E eu vou escolher ou a linha de cima ou a linha de baixo. E vou puxando aquelas linhas ali. Vocês viram que eu já tô puxando dos dois lados, pra ele franzir na frente e atrás já pra facilitar o franzido. Por isso que eu digo, quando faz uma costura inteira, facilita. Daí já vai franzir todo ele. Até ele franzir pra chegar mais ou menos naquele tamanho lá da nossa cintura. Vocês viram que ficou bem laranja mesmo que eu queria, bem franzidinho, tá? Feito tudo que era laranja, vou voltar lá pra minha linha preta agora, né? Vou também encher ali a bobina, porque como a gente vai fazer aquela parte da saia preta do glitter também, é uma tira bem comprida, então é mais fácil a gente pegar sempre já uma bobina nova ali, né? Porque pra não ficar emendando depois costura. Então já passa toda a linha na máquina, lembra sempre que começa de cima, desce, passa em cima e desce de novo, né? E a gente vai fechar, vai formar uma saia igual a gente fez agora nessa laranja, tá? Direito com direito o tecido e vou fechar as partes menores ali, dando retrocesso do início e do fim. A gente tinha passado essa overlock porque esse tecido aí do tule, eu vi que ele meio que desfiava. Então já era pra ele facilitar pra ele não ficar desfiando, né? Pra ficar o acabamento bonitinho, tá? Isso que é bom, gurias, da gente fazer também a nossa fantasia, né? Que a gente acaba pegando tecidos melhores também. A gente tem esse cuidado na hora de costurar, né? De cuidar, porque às vezes acabam fazendo uma coisa para se tornar mais em conta, né?
mas de um tecido mais inferior também, ou fazendo mais rápido também, não tendo esses cuidados na hora da costura, né? Então, feitas as duas laterais, ficou uma saia bem larga, assim, né? E agora, naquela parte da overlock, eu vou dobrar só uma overzinha pra dentro, do lado avesso ali, e vou costurando bem no meio da overzinha, pra fazer a minha bainhazinha. No tule lá, não precisa de bainha, mas nesse tule de glitter, a gente precisa fazer a bainha porque aquele tecido desfiava. E só a over ali, daí não fica bonito, né? Mas quem tem uma overlock picô, pode passar só uma overlock picô. Para quem não conhece, overlock picô é uma overlock normal, só que ela é transformada em overlock picô, que é aquele ponto bem miudinho que usam assim, fica na volta de biquíni, vestido de festas, né? Então é uma overlock que a gente tem que ter somente para aquele tipo de ponto ali, tá? Então a gente chama o mecânico, ele regula ali aquela máquina, né? Pra ficar um pontinho menorzinho da overlock. Então a gente tem que ter mais de uma over também, né? E usar muito, né? Porque tem que valer a pena a gente ter uma máquina só pra isso, né? Mas senão vocês podem só dobrando a overzinha ali pra dentro, ó, e passando a costurinha reta. Pra fazer essa costurinha reta também, quem quiser pode fazer de guia, que nem a gente já fez. Uma costura da largura da sapata todo ele primeiro pra ter de guia. E depois dobrar bem naquela costurinha de guia, que assim vocês vão conseguindo dobrar sempre o mesmo tamanho. Com a prática, vocês vão vendo que conseguem dobrar bem a overzinha ali e vir retinho nele, ó. Só que tem que ser assim mesmo, gurias, de pouquinho em pouquinho, ajeitando ele, ó. Eu falo, a gente tem que ser um polvo, né? Tem que ajudar, todos os dedinhos ali tem que ajudar. Vocês veem que eu aproveito todos os dedinhos ali, tudo esticadinho, segurando ali o nosso tecido, pra facilitar também pra gente, ó. Quando chegar no final ali, a gente dá retrocesso. Como é círculo, dá retrocesso só no final, né? Pra não ficar muito grosso também ali no início e no fim da retrocesso, né? E agora eu botei pro ponto maior da minha máquina, 4 ou 5, e vou passar a costurinha da largurinha da sapata pra dar aquele leve franzido também lá todo na parte de cima. A parte de cima eu não tinha colocado overlock, né? Porque eu não queria que ficasse tão grosso. No bota overlock também vai ficando mais grosso, né? E ele não vai ficar aparecendo, porque eu vou botar aquele viazinho na volta da minha cintura para limpar, né? Ou quem vai botar um forrinho também, quando botar o forro, faz já o forro limpando aquela parte da cintura, então igual não precisa passar overlock, tá? Então é só ali naquelas partes que vão ficar sem o forro, né? Daí a gente passa a overzinha, tá? Também peguei ou as duas linhas de cima ou as duas linhas de baixo e vou franzindo os dois juntos, puxando os dois lados juntos, só para ele franzir. Às vezes acontece de trancar, gurias, ali trancou um lado, ó. Daí, se tranca um lado, a gente fica pegando só um lado, vai franzindo. Ó, ali que trancou, agora eu peguei só o fio de cima e fui continuando franzindo até chegar naquele lado. Por isso que é bom a gente pegar tanto de um lado quanto de outro, porque às vezes acontece isso de trancar, a gente tem que ficar só de um lado, né? Mas se dá os dois juntos, vai mais rápido ainda pra gente franzir, né? Vamos franzir até ele chegar mais ou menos no tamanho daquela circunferência da saia, né? Ali eu estiquei a minha saia de tule com o direito pra cima. E agora eu vou pegar essa minha saia com o tule de glitter também. Vou franzir até ele chegar do tamanho mais ou menos daquela de tule de laranja. E ali eu vou encaixar a parte do corpo também, ó. Então, botei os dois tecidos juntos, vou virar a minha saia do lado avesso, ó, e o meu corpinho, ele tá do lado direito, e vou botar ele lá pra dentro. Quando eu botei ele lá pra dentro, aquela costura da minha lateral, eu vou encaixar com as costuras da lateral do tule também, ó. Dos dois lados, bota o alfinetezinho. E agora eu vi que o meu tule, os dois tules, tanto de glitter quanto laranja, eles estão um pouco maior ainda que a medida da cintura. Então, vou puxando aquela linha de novo para ele franzir um pouco mais. Porque ele tem que chegar no mínimo até aquele tamanho lá da minha circunferência da minha cintura, né? Então, vou botando o alfinete, dividindo ele em 4 partes, né? E entre aqueles 4 alfinetes, eu posso botar mais um alfinete, para facilitar, porque é 3 tecidinhos juntos que eu vou costurar agora. Então, quando eu costuro os 3 juntinhos, pode ser que um acabe escapando nesses franzidos, né? Que fica muito miudinho. Então, para facilitar, eu boto mais alfinetes. Então, botei nas duas laterais, no meio da frente e das costas. E depois, entre aqueles 4 alfinetes, eu vou botar mais 4 alfinetes, porque vai ficar o total de 8, né? Que fica
para facilitar ali para vocês esticando de um alfinete ao outro e cuidando para puxando aquelas 3 pontinhas juntos, né? Então ali, como ele tava maior ainda, paro e vou franzindo ele até chegar no tamanho, tá? Depois que eu fiz isso, quando eu vou botando nos alfinetes, eu vou ajeitando agora para eles ficarem franzidos parelho, para não ficar um pedaço franzido, outro pedaço não, né? Então agora quando eu estico de um alfinete ao outro, ó, eu vou ajeitando para ficar as 3 pontinhas juntos e para franzir ele parelho, para não ficar um lado mais franzido que o outro, né? E assim eu vou costurando na largurinha da sapato toda a minha circunferência ali. Pegando os 3 tecidinhos juntos, tá? Isso eu vou passar só na reta dele, ele não precisa ter overlock, né? Só na reta mesmo, que é só para unir esses tecidos. Depois, quem vai fazer o acabamento com o forrinho ele vai ficar lá pra dentro no meu corpo, que daí quando ele virar, ele vai ficar todo limpinho, aquela minha cintura, né? A gente fala que as costuras limpinhas, que as costuras não vão ficar aparecendo, né? Esse meu, como não tem forro, por isso eu vou cortar um fiozinho depois pra gente botar ali de acabamento, pra não ficar esse tule grosso também ali pegando, né? Quando eu chego no final, ali só dá retrocesso e vamos tirar todos aqueles alfinetes, que assim daí já finaliza o nosso vestido, essa parte de juntar com a cintura, ó, ele já fica todo prontinho, tá? Pra fazer a bainha no degote, eu vou dobrando só a overzinha mesmo, tá? E vou fazendo toda a circunferência. Como é redondo ali, né? Tudo que for círculo, a gente não pode dobrar mais que 1 centímetro, tá, guria? Senão ele retorce. Ou a gente bota um revel ali, né? Ou fazia duplo também, aquele corpinho. Eu não quis fazer duplo, senão eu achava que ficava muito quente, né? Ainda mais que é veludo. E aqui nessa época tá mais quente, né? Então, vou dobrando só 1 centímetro fazendo a costurinha. Agora, pra fazer nas minhas mangas, eu vou dobrar 1,5 cm. Então, a minha manga tá no direito, mas eu tô costurando do lado avesso, ó. Vou dobrando 1,5 cm e já como tá os dois tecidos juntos, aí facilita, né? E aí eu dei retrocesso no início e no fim, tá, gurias? E deixei 2 dedinhos sem costurar. Porque a gente tem que deixar o buraquinho lá embaixo da manga pra gente passar o nosso elástico depois. Então, mesma coisa ali do outro lado. Eu dobrei 1,5 cm e vou costurando toda a overlock, toda a voltinha ali, né? Bem em cima daquela overlockzinha. Ali eu vou passar um elástico de 0,7. Por isso que eu vou botar média 1 centímetro e meio ali. O elástico, a bainha sempre tem que ser maior que a circunferência ali do elástico, né? Que é aquela largura do elástico. Então eu peguei aquele passante de elástico e vou passando toda a volta. Pra mim não fugir aquela outra ponta do elástico, ó, eu posso botar um alfinete segurando ele ali, pra não acabar puxando demais e escapar a outra ponta. E venho fazendo todas aquelas circunferências ali com aquele passador, até ele sair do mesmo lugar, ó, no mesmo buraco. Saiu os dois no mesmo pedacinho, eu puxo bem aquele elástico pra fora e vou transpassar ele uns 2 centímetros ali. E eu boto no zigue-zague pra fazer aquela costurinha. Posso botar no zigue-zague maior ali e vou e volto umas 2, 3 vezes pra ele ficar bem costuradinho ali mesmo, né? Pra não se soltar, não acabar se soltando depois daquele elástico. Agora, quando eu estico a minha peça, ele já fica franzidinho. Depois, se quiser, pode ir na reta passar ali pra tapar aquele buraquinho também, tá? Então, isso é um passador de elástico. Ele parece uma pinça, né? A gente agarra ele ali, o elástico, e vai fazendo toda a volta. Ali no início a gente segura um pedacinho, aquele elástico, pra não acabar puxando demais, né? Não escapar ele lá pra dentro. E daí vai sair no mesmo lugar ali, ó. Quando sai no mesmo lugar o elástico, a gente abre aquela pinça de novo, ó, pra ela soltar. E pega as 2 pontinhas, puxa bem elas pra fora, transpassa elas 2 centímetros e vai passar o zigue-zague ali em cima dele, tá? Pra ele ficar bem reforçadinho. Passa umas 2, 3 vezes pra ele ficar bem reforçadinho ali, aquele elástico. E cortando aqueles excessos ali. Assim, quando estica a manga, ela já dá aquele efeito do franzidinho embaixo também, né? Que é do tamanho do bracinho. Agora, pra fazer aquele acabamento na parte de baixo, na parte da cintura ali do meu vestido, né? Eu vou alinhar ali o meu tecido primeiro, dobrei ele. Vou alinhar ele pela mesa, vocês viram que eu sempre encosto a tesoura ali e vou alinhando ele pela própria mesa, né? Mas senão vocês podem também alinhar fazendo uma linha com esquadro, né? Também. E cortei uma tira de 5 centímetros de largura, tá? Ali eu dei um piquezinho no meio. Por toda aquela minha circunferência da minha cintura. Ainda botei uns 3 centímetros a mais ali daquela circunferência da minha cintura, né?
Vou botar o direito do meu veludo com o direito do meu tule. E no início eu vou deixar uma dobrinha assim pra dentro daquele veludinho, pra ele fazer também aquele acabamento. Tanto no início quanto no fim eu vou fazer isso, tá? Então eu voltei lá pra costura reta. Aquela costura do tule com o veludo, eu já tinha passado ela da largura da sapata. Então, pra mim passar essa do veludo, eu também vou passar ou da largura da sapata ou um pouquinho menos, tá? Mas todo ele não a mais do que a largura da sapata, porque senão ele vai ficar aparecendo lá do outro lado, né? Então, pra ele não afundar tanto a nossa cintura. Então, eu já tinha dado aquele piquezinho no meio do veludo, que é o que vai se encaixar com a outra lateral. Comecei numa lateral, vou até a outra lateral do piquezinho e depois estico até a outra ponta também, fazendo aquela dobrinha ali. Então, o direito do meu veludo tá com o avesso do meu filó ali, tá? E eu tô costurando da largurinha da sapata ali pra ele ficar como um viés. Que nem vocês compram um viés, que ele tá dobradinho assim dos dois lados. É isso que a gente vai fazer. Então, eu tô costurando como se fosse ele já dobrado, tá? Ele tá esticadinho, mas é como se ele fizesse a dobra já, porque depois ele vai dobrar pra dentro. Ó, estico aquele viés e eu vou dobrar 1 centímetro pra dentro e redobrar ele ali, que assim ele vai limpar aquela costura, ele vai ficar limpinho dos dois lados, vai pespontar. O viés, ele tem uma dobrinha de um lado e uma dobrinha de outro de meio centímetro, né? Que quando vocês costuram lá na peça, vocês abrem ela pra costurar e depois se redobram assim pra ele limpar aquela peça ali, né? Então é a mesma coisa que eu tô fazendo, só que eu tô fazendo com um tecido. Tô usando aquele próprio do corpinho ali, porque como o veludo dele é gostosinho, né? Dá pra gente fazer com o próprio ali também. Porque eu não quis botar forro, senão eu achava que ia ficar muito quente todo ele forrado, ainda mais que era de veludo e tem 4 tule, né? E aqui essa época tá quente também. Então eu preferi botar só um viezinho ali de veludo, porque aquele tule direto assim também não dá na peça, porque senão fica pinicando, né, a criança ali, né, aquela parte fica mais grossa. Então eu vou só revirando ele por cima, que daí ele vai ficar limpinho dos dois lados ali, aquele veludinho, ó. Ou fazer o forrinho que ele já limpe tudo, né? E assim finaliza a nossa peça, gurias. Daí fica todos os acabamentos prontos. E assim finalizamos mais uma live. Espero que tenham gostado do passo a passo. E fica de dica também para vocês, gurias, quem não quer fazer essa calcinha ali para colocar por baixo, né? Vocês também podem botar um forrinho, né, curtinho. Como daí já fica bastante tecido e nessa época que tá calor, né? Eu não quis botar o forro, já que em cima eu usei o veludo. Achei que ia ficar muito quente, por isso eu fiz essa calcinha e acaba daí não pinicando tanto. Naquela parte que pinicava mais aqui na cintura, na emenda, né? Eu fiz aquele viezinho do próprio veludo, que daí fica gostosinho também. Mas o bom de botar aquele forrinho é que a gente faz limpando também aquela parte da cintura e não fica nada pinicando também para aquelas pequenininhas que também elas têm umas que se incomodam, né, com qualquer coisinha ali pegando na pele, né? Então, se você ainda não faz parte da nossa comunidade da costura, o link está aqui embaixo na descrição, onde lá explico detalhadamente cada processo de como fazer um detalhe numa peça, tá, gurias? Então aqui essas aulas são mais pro avançado, né, dando de ideia também para vocês o que fazerem e ajudando vocês a relembrarem alguns detalhes. Mas lá na comunidade tem o passo a passo de quem quer aprender o corte e a costura, tanto a parte da modelagem. Então ele serve tanto para quem nunca costurou, quanto para quem já costura e quer aprender técnicas de acabamentos também. Então a gente vai fazer peças em miniaturas, um mini vestidinho, bermudinha e saia, que ali tu já aprende vários acabamentos, que é a mesma coisa depois a gente fazer em tamanho real. Então a gente faz zíper comum, zíper invisível, bolso aplicado, bolso embutido, né? Partes com revel, com forrinho embaixo. Então é um básico, mas é um básico bem completo, né, que tem lá dentro, que é tudo que a gente vai precisar numa peça depois, tá? E tem a nossa parte da modelagem, que a parte da modelagem é a gente aprender a tirar as medidas do corpo da pessoa e dali criar ali no papel do zero, né, criar aquele corpo ali, que eu falo que é aquela nossa receita de bolo, né? Então a gente aprende aquela nossa receita à base de bolo e depois aprende também ali as coberturas do bolo, que são as alterações. Se eu quero um blazer, né, uma gola, uma manga princesa, um degote
motivê, uma calça com bolso. Isso tudo são as coberturas do bolo, né? Que a gente fala, as alterações. Isso também tem lá dentro da nossa comunidade, tá, gurias? Então é para vocês terem toda essa base ali completa e assim vocês conseguem criar qualquer modelo que vocês quiserem, né? Lá dentro também tem aulas gravadas, com moldes disponíveis para vocês baixarem. Então tem esse conjunto, por exemplo, fazendo ele, um cropped de uma calça com bolsinhos. Então tem o molde para vocês baixar do PP ao GG. E além de ter o molde ali disponível para vocês, tem o passo a passo mostrando ali eu fazendo já a peça, né? Para ir fazendo junto com vocês, para não se perderem. Ah, o que eu faço primeiro? Primeiro boto o bolso, ou primeiro faço o cos, né? Então tem um passo a passo ali também para ajudar vocês. Então, na próxima aula, trarei um novo modelo. Um grande beijo, até a próxima. Não esqueçam de deixar o like de vocês e de comentar o que acharam desse vídeo. Tchau!